Chegamos agora em uma parte muito importante nesse estudo que nós estamos fazendo da Epístola de 1 a Pedro. A partir de agora, nesses versículos agora, a partir do versículo 16 em diante, Pedro começa a sua exortação. Agora vamos começar a aprofundar um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais dessas riquezas que, inspirada pelo Espírito Santo, Pedro foi direcionado para deixar essa riqueza para nós. Então hoje eu quero compartilhar com você que permanecer nesse vídeo aqui, nós vamos juntos estudarmos, ler a palavra e descobrir ou talvez relembrar que há uma diferença entre purificação do pecado, purificação dos pecados e purificação da alma. Pedro fala sobre isso, nós vamos ler agora a epístola, então já pega aí a sua Bíblia, abre lá em 1 Pedro, é o nosso estudo que nós estamos fazendo, e nós vamos ler ali a parte no versículo onde ele fala da purificação da alma. Mas para compreendermos melhor o que é a purificação da alma, nós temos que entendermos ou compreendermos ou estudarmos as outras purificações que a Bíblia diz, do pecado e dos pecados, tá bom? Então você que chegou aqui, primeira vez que está chegando, seja muito bem-vindo. Para você que está prevalecendo nesse estudo que nós estamos fazendo, seja mais uma vez muito bem-vindo a esse canal. Já deixa o seu like se você tem permanecido, se está conosco. Se você chegou aqui agora, nós estamos estudando, já tem alguns dias, eu acho que esse vídeo é o 19, 19º vídeo, 19ª live, que nós estamos estudando verso por verso a epístola de 1 Pedro. Eu quero ver os outros, vai lá, tem uma playlist nesse canal aqui com todos os vídeos que a gente já fez anteriormente, tá bom? Então vamos lá, já vamos lá para a tela do meu computador aqui, vamos ler junto a essa epístola de 1 Pedro. Vamos começar hoje no versículo 16. Eu quero me desgastar hoje no versículo 22 junto com você, mas vamos ler, como você sabe, ver todo o contexto desde o versículo 16. Esse é, para mim até hoje, o vídeo mais importante até em si da série. Hoje é o vídeo mais importante, é que mais nós vamos se aprofundar aí na epístola de 1 Pedro, tá bom? Vamos lá, versículo 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocar por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Agora o versículo chave do nosso devocional de hoje, versículo 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência da verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aleluia. Eu gosto aqui, nós vamos entrar versículo por versículo, mas ele diz aqui no versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Primeira coisa, nós temos a semente de Deus em nós. Deus nos colocou uma semente. E essa semente que foi colocada em nós,
ela em um determinado momento ela vai brotar e ela vai se tornar uma árvore. E essa árvore, em um determinado momento, vai gerar o que? Fruto. E o Senhor está falando. Fomos germinados, em nós tem uma semente. Isso fala de uma transformação que começou. Todos nós temos essa semente. E vai haver essa transformação. E a consequência dessa semente que foi gerada em nós é que vai dar fruto. Em um determinado momento vai dar fruto. Há uma mudança acontecendo dentro de você. O Espírito Santo tem gerado em você, como nós temos falado nas lives passadas, nos nossos dias aqui, que o Senhor ele está trabalhando na sua vida e conforme a resposta você dá diante das circunstâncias, diante das pressões, acusações que vem diante de você, conforme você responde, essa árvore ela cresce, o fruto é fortalecido em um determinado momento e é para o Senhor, ele vai se manifestar. Amém? Quer dizer, você está em processo, mas a semente ela já foi colocada em você. Aleluia. Então olha só, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência da verdade. Então nós falamos no vídeo passado que todos ao ter uma experiência com Deus, nós começamos a experimentar uma mudança de dentro para fora, ainda que pequena, progressiva. Lembra? Nós falamos no vídeo passado. Há uma mudança. Todos que têm uma experiência com Deus verdadeira de arrependimento e conversão, uma conversão é uma mudança de mentalidade, de hábitos, de consciência. Uma conversão, o que é conversão? Conversão, você estava indo para uma direção, você tinha convicção que aquilo era uma verdade, que esse caminho era o certo, mas de repente você, movido pelo Espírito Santo, se converte ao Senhor. Agora você tem um Senhor sobre a tua vida, você reconhece Ele como o Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Há uma conversão, uma mudança de rota. Aquilo provavelmente, em grande parte de coisas que você tinha certeza que era uma verdade e era o caminho certo, agora você é transformado, a sua mente é transformada, seus hábitos são transformados e você agora está indo para uma outra direção. É o que aconteceu com os apóstolos e que a gente vê com tanta facilidade na vida do apóstolo Paulo. Nós falamos isso na semana passada. E continuando hoje, nós vemos aqui no versículo 22, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência da verdade. É importante nós compreendermos o quê? Que na Bíblia nós temos 3 purificações. Primeira, purificação de pecados, no plural. Segundo, purificação do pecado. E terceiro, purificação da alma. E purificação da alma. Em muitas traduções, dependendo da sua tradução, ela não vai dizer alma, ela vai dizer coração. Coração, purificação do coração, que é a alma. O que é a alma? Você precisa entender, primeira coisa, ou relembrar. A alma é mente, vontade e as emoções. Mente, vontade e emoções. Ela é encarregada da alma. Então, nós vemos essas três três purificações, e é muito importante entendermos isso. Olha que benção. Eu amo a palavra de Deus, eu amo, para mim, por isso é mais importante hoje até então, porque a Bíblia é um quebra-cabeça. Quebra-cabeça que as peças elas estão espalhadas. Mas quando você vai juntando peça por peça, ela vai formando uma figura ainda maior. E essa figura maior, quando entendemos, ela gira a chave dentro de nós. Então olha só, Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer para nós sobre a purificação dos pecados. Olha que interessante, já está aqui já marcado. Se você quiser abrir a Bíblia aí, dá uma pausa aqui, abre a Bíblia aí. Mas olha o que ela diz no versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então olha só, como que nós somos purificados dos nossos pecados? Perdão,
O que eu preciso fazer para ser purificado dos meus pecados? É importante essas perguntas porque conforme você vai respondendo e pensando, isso vai enraizando em você, no seu entendimento. O que você precisa fazer para ser purificado dos pecados? Eu preciso fazer nada. O que nos purifica dos nossos pecados foi a morte de Cristo na cruz. Ele morreu, se entregou, né, a sua vida na cruz do Calvário, e com ela nós fomos purificados dos nossos pecados, no plural. Agora, lá em 1 João 1,7, ele vai falar sobre a purificação do pecado, que é de uma forma diferente da primeira. Versículo 7, 1 João, diz assim: ó, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado é diferente. Não é um detalhe plural e singular. É algo muito importante. Aqui, o que nos purifica do pecado é o sangue de Jesus. Nos purifica do pecado. O pecado é uma ilustração. O pecado é o que habita em nós, é a natureza. A natureza é o pecado. O sangue de Jesus nos purifica do pecado, que é a árvore. A árvore é o pecado. E os pecados é o fruto, é a consequência de ser uma árvore gerada no pecado. Tá entendendo? Então, quando as pessoas falam assim, ó, tantas coisas ruins acontecendo no mundo, pessoas perversas, fazendo coisas assim que a cada dia que passa, você vê algo absurdo que as pessoas têm feito. E aí você fala, cara, parece algo sobrenatural que aquele pai fez com a filha, que o que está acontecendo no mundo Mas olha, isso é o que produz o homem no pecado. O que o pecado faz? Qual é o fruto do pecado? Pecados. Então, quem tem a raiz do pecado, ela vai produzir o quê? Pecados. Realmente, coisas absurdas, mas é da sua natureza. Não espere algo transformador ou uma boa obra de alguém que não foi transformado ainda. Ele vive, ele tem a raiz do pecado. Mas enfim, então temos uma forma aqui, pecados e pecado. Pecado é a natureza e o pecados é a consequência do pecado. Tá bom? E a terceira purificação, que é a purificação da alma. 1 Pedro 1,22, que a gente acabou de ler, ele fala sobre isso. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência da verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Essa é a única purificação dessas três aqui, que ela requer uma atitude minha e sua. A purificação do pecado é exclusivamente de Jesus na morte, na sua entrega na cruz do Calvário. A purificação dos pecados também depende de Jesus com o seu sangue. Mas agora, na purificação da alma, é uma atitude minha e sua da obediência à verdade. Obediência. A obediência nos leva à purificação da vossa alma. Que verdade é essa, Leonardo? A verdade que é exposta a você através da palavra de Deus. Então, eu mudei aqui o card hoje, mas todos os cards até em si, é uma frase que eu declaro e eu acho poderosa, que não é o muito que você sabe, mas o pouco praticado todos os dias que tem o poder de transformar a sua vida. Não é o muito que você sabe, mas o pouco colocado em prática. Porque o muito sem colocar em prática, ele não te leva a lugar nenhum, mas o pouco. Então, cada um de nós somos expostos à verdade de Deus. E responder a essa verdade, se colocar naquele padrão ali, responder através da palavra de Deus, ela vai nos lavando e nos purificando. Então, que verdade é essa? A verdade que é exposta a você. A verdade que é colocada sobre você através da palavra. Ó,
esse comportamento aqui é errado. Esse que é o certo. E ela é exposta a você através da palavra. Você tem agora uma escolha de obedecer, andar nessa verdade agora ou permanecer. Quando você permanece no erro, mesmo sabendo que é errado, sabendo disso, você não tem a sua alma purificada, lavada. Estão entendendo? Estão compreendendo ou não? Isso é muito importante. E a purificação da alma é a purificação, como eu disse, da mente, da vontade e das emoções. Olha que incrível isso. Esse texto, eu vou te passar agora alguns textos. Nós vamos ler alguns textos e você vai ver o quebra-cabeça sendo formado. E você vai entender como isso é tão importante e relevante para os nossos dias, para a nossa segunda-feira, para o nosso dia a dia. Olha Efésios 5:25. É um texto bem conhecido. Nossa, olha o que ele diz. Abre aí. 5:25. Diz assim, ó: Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo, como também Cristo amou a igreja. Cristo é o exemplo. E ele está dizendo, e a si mesmo se entregou por ela. Joia, esse texto é muito conhecido. Mas e aí? Aí tem a consequência. O porquê você vai fazer isso. Tudo tem uma consequência. O que você não faz, às vezes é por não saber que ela tem uma consequência, uma recompensa. Você vai ver isso em todas a grande parte das promessas. E é importante esse para, sempre. Nós vamos estudando isso semana após semana aqui. Então, o versículo 26 diz, para a santificar, purificando-a, olha só, purificando, é a palavra que nós estamos procurando, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Então ele está dizendo que nós somos lavados. Esse lavar, ele traz santificação, esse lavar. E como vai sendo lavado? Pela purificação, com a lavagem. E como que eu sou lavado? Como que eu sou lavado aqui? Pela palavra. Então aquela questão assim, ó. Eu tô lendo a palavra, mas eu não estou vendo mudança em mim. Calma. Não é pela fé. A palavra está dizendo, haverá mudança no seu interior, haverá mudança nas suas prioridades, haverá mudança. Há um interior sendo lavado. O que garante isso? O apóstolo Paulo que está dizendo, para santificar. Você quer ser santificado? O que é santificado? Separado. As coisas que você gostava e chamava a sua atenção antes não chama mais atenção. Por quê? Porque agora você é separado. Não é algo que você quer fazer, não é forçado. Não quero mais gostar disso ou daquilo. Eu quero ter mais tempo com o Senhor. Eu quero ter. Isso é consequência de uma santificação que não é obra sua. Não é obra sua. Qual é a obra sua? A lavagem pela palavra. Então, todas as vezes que você escolhe o devocional, você escolhe separar um tempo para ler a palavra, o que essa palavra está fazendo em você? Te lavando. Ainda que em um determinado momento as pessoas não veem. Mas a palavra, ela está te lavando. E esse lavar é purificar. Então está tirando, purificando o quê? A sua mente, vontade e a emoção sua. Então, olha só, pessoas que não têm fome da palavra, não tem, ainda que tenham o Espírito Santo, todos, né? Ao aceitar e reconhecer Jesus como Senhor, todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E quando a gente não tem fome de Deus, o que acontece? No natural, quando você não tem fome, você está doente. Você está doente. Quando você está doente, tá ali da saúde, não tá boa, o que é a primeira coisa que acontece? Você não quer comer. Você fica comendo ali bem pouquinho, a sua imunidade ela baixa, você não tem fome. A mesma coisa acontece, nós temos o espírito, e aí, por consequência aqui da linha, o que acontece? É forçado que você se alimente. Então, às vezes, eles vão colocar o quê? Soro na veia. Soro na veia. Por quê? Porque você precisa se alimentar. Você precisa daquela. Então é colocado. Então, muitas vezes, eu não tenho vontade. Tá doente. E você não vai mesmo sentir vontade. Mas o que precisa ser feito? Colocar soro na veia.
Aí é aquela questão de fazer não o que quer, mas fazer o que precisa fazer. Você precisa. Eu, particularmente, tenho temor, não é temor a palavra, terror de agulha. Acho que todo homem, né? Grande parte de homem. Mas às vezes é necessário. Então, às vezes eu vou, esses dias eu fui mesmo, tinha que tirar sangue. Meu Deus do céu, mas precisa. Então é necessário. Era preciso, tem que vencer isso. Você vai. E assim acontece na palavra. Às vezes não tem fome, não tem vontade, não tem. E aí a tendência é você alimentar ainda mais a sua alma com coisas naturais. Gastar tempo. O que você precisa fazer? Dar um basta e colocar soro na veia. Porque, como diz aqui o apóstolo Paulo, purificando com a lavagem que é a palavra de Deus. Vamos aprofundar mais um pouco? A lavagem, então, da alma, ela é feita através da palavra. Romanos 12:2, mais uma vez vamos ler esse texto, como esse texto encaixa, né, em muitas coisas que nós falamos. Romanos 12:2 ele diz: "E não sejais conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento", ou renovação da vossa mente. O que que é isso? Alma. Mente é alma. Renovação do vosso entendimento, da vossa alma, pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que incrível, nós estamos montando quebra-cabeça. Então tem uma vontade de Deus para você. Tem uma vontade. Essa vontade que Deus tem para você, Paulo diz que ela é perfeita. Ela é boa e ela é agradável. Mas eu não estou entendendo dessa forma que eu estou pensando. É porque você precisa se santificar. Você precisa ser separado, porque com a mente que você está agora, você não pode compreender. E como é que eu me santifico? Pelo purificar, que vem através da palavra. Qual que é a recompensa? Você vai começar a entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tiago também diz sobre isso, lá em Tiago 1:21. Olha que texto. Por isso, rejeitando toda imundícia, rejeitando, presta atenção, vamos ler tudo. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Salvar o quê? Mente, vontade e emoção. O que que vai transformar? Vai acontecer automático? Você vai ser transformado automático? Vai acontecer na sua vida, um dia você está andando na rua e de repente mudou? Você não tem fome de Deus e de repente você começa a ter fome de Deus. Fome de conhecer a Ele, de conhecer o seu Senhor, de ter um tempo com Ele. Não acontece automático. Tiago diz, rejeitando toda a imundícia. Tem uma atitude que é sua. Lembra? Purificação dos vossos pecados e purificação do pecado depende da obra consumada de Cristo Jesus na cruz e pelo seu sangue. Mas a alma é uma parte minha e sua, rejeitando. É você que decide. É você que escolhe. É você que renuncia. É você que, deixando de lado todas essas coisas, escolhe. Escolhe, não, eu não quero mais. A partir de hoje eu coloco um ponto final nisso. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais. Eu vou colocar soro na veia. Você que decide, você tá mal, homem mesmo, não gosta de ir no médico, né? No hospital. Não gosta. Mas tem uma hora que ele precisa decidir. Olha, eu preciso levantar daqui, eu preciso ir. Porque se eu não for, algo ruim pode piorar. Pode... E ele se levanta, ele toma uma atitude. Eu sei que o exemplo talvez não seja o melhor, mas é o que me apresenta aqui agora. Então, por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei como? Mansidão. Mansidão. Porque às vezes a palavra vai vir através de você por exortação. E aí, como diz o apóstolo Pedro, você vai rejeitar a verdade. Ela é exposta a você e você não tem mansidão para receber, você rejeita. E aí não há então o que? Transformação ou purificação da vossa alma em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Está sendo edificado?
Então, se você não deixou o like ainda, deixa o like aí nesse vídeo, se você não deu ainda. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal. E a gente tem vídeo aqui quase todos os dias para edificar a sua vida nesse estudo de 1 a Pedro. E nós não vamos acabar aí, nós não vamos acabar por aqui. Nós vamos estudar outros livros aí. Então, se você tem gostado, deixa o seu like aí, tá bom? Estamos indo já para a parte final. Vamos lá. Em João 15:1, texto bem conhecido, né? Bem conhecido nosso. Olha o que ele diz. Tô olhando o horário, 25 minutos aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Olha só. Vós já estáis limpos. Para quem ele está falando, já está limpo. E são os seus discípulos. Vós já está limpo. Como? Como que isso aconteceu? Vocês já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha só, a palavra. Eles estavam expostos à palavra. Então, você pega ali os evangelhos, você está lendo os evangelhos, ouvindo a palavra de Jesus, lendo, né? As palavras de Jesus, é como se ele estivesse falando com você, é para você. Você vê algo, aquilo e fala, tem que mudar essa postura, tem que ser diferente. Há um lavar e há uma purificação da vossa alma. Você é purificado não por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa. Você é purificado pela palavra. A palavra, ela te lava, ela te purifica. Mas fulano não tá vendo a diferença. Não é natural, é espiritualmente que isso acontece. Tudo que Deus faz em nós é de dentro para fora. Amém? E o que purifica, limpa, é a palavra e não regras. Olha só que importante. Não são regras. Regras não é o que nos transforma. Não é regras. Não é um conjunto de regras de pode e não pode. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Isso não transforma. Isso não muda. O que é uma conversão? É uma mudança de natureza. A conversão é uma mudança de natureza. Não é que agora você não pode, agora você não quer mais fazer. Eu vou dar uma ilustração aqui, talvez, para mim, está sendo na minha vida muito importante. Talvez seja boba, mas eu quero compartilhar com você. Eu fiz um propósito, eu era alguém, até o final do ano, tomava muita coca. Gostava muito de Coca-Cola. E ali eu trabalhava e eu trabalho, né? E saio às 5 horas da manhã. E quando eu saía às 5 horas da manhã, ia na padaria já comprar um pãozinho ali e já tomava uma coca logo pela manhã. E isso foi ao longo de meses. Na grande maioria dos dias, 5 horas da manhã eu já estava tomando coca. Depois de tarde tomando coca ainda. E aí eu fui ver um vídeo. E em um vídeo que eu estava vendo aleatório, alguém falou algo que mudou minha chave naquele momento. E não é sobre a coca ser mal, porque não é para você ver que não é o conhecimento que transforma. Porque a Coca-Cola em si, sabe, ela faz mal. Vamos ser básico aqui, ela faz mal. Basicamente aqui ela faz mal. Só que saber que ela faz mal, você vai usar a Coca-Cola para tirar ferrugem, para desentupir, para tanta coisa. E a gente coloca para dentro. Só que ter esse conhecimento que a Coca não transforma, ela não me liberta disso. Vamos colocar assim, ela não me liberta. Porque o conhecimento ele não liberta. Entendeu? Não, eu sei, não me libertava. Eu sei que faz mal, eu sei que não faz bem, eu sei que tem tanta coisa aí e tal, mas eu continuo. Mas eu vi um vídeo de alguém falando e ele me pegou nas contas. Ele falou assim, ó, você já parou para pensar o quanto você gasta com refrigerante? Eu falei, nunca parei. E aí ele começou, ó, vamos colocar... E ele fez uma conta lá. Não é o meu alvo aqui, ele começou. Se você compra 5 litros, 5 garrafas por semana, você vai gastar tanto, multiplicado por mês. E aí multiplicou por ano, eu falei, meu Deus, o tanto de dinheiro que tá indo nisso aí, eu nem tô vendo. Então nem foi pela saúde, por isso e aquilo. E eu nem tô vendo, virou a chave. Pra mim virou, tá bom? Não, pra mim virou a chave. Naquele momento, quase agora no final do ano, agora em dezembro, era dia 20 e pouco de dezembro. Naquele momento virou a chave. E eu falei assim pra mim, a partir de hoje, eu não vou tomar mais coca no ano de 2026. No ano de 2026 eu não vou mais tomar coca. E eu não vou começar no dia 1º não, eu vou começar hoje. Hoje eu vou começar esse negócio, hoje.
E aí eu peguei, falei, eu preciso marcar esse dia, eu preciso tornar isso público, porque se ficar só em mim, não vai dar certo. Vou encontrar a Coca vai olhar pra mim, e a minha natureza é de ir pra Coca e não vai dar certo. Preciso fazer um compromisso público. Aí uma hora tava minha esposa e minha filha assim, eu só liguei o celular, nem falei nada, falei, olha, a partir de hoje, nesse vídeo estou falando, vai começar hoje e no ano de 2026 eu não vou mais tomar Coca, e aquele negócio, e tá aqui fulano e fulano, e não vou mais tomar Coca. O que que acontece? Aí teve o final do ano, aquelas celebrações, né? Quando eu olhar aquela Coca suadinha, assim, ó, geladinha, eita, eita, eu falei que eu não ia mais tomar. E aí, quando eu tava limpando alguma coisa no quintal que eu suava, né? E começava a suar da sede, puxa, uma coquinha aqui agora. É aquele negócio, aquela luta no começo ali para não abrir mão da palavra. Só que eu falei, não, se eu não ganhar de uma coca, eu vou ganhar de quem? Se eu falei que eu não vou, eu não posso. Isso vai me dar atitude para mim. Não, eu se eu não ganhar da coca, eu vou ganhar de quem? Não vou. Conforme foi passando o tempo ali, sei lá, 15, 20 dias, eu estou num ambiente, posso estar ali, ó, da mesma forma, trabalhando, suando, eu posso estar em um ambiente ali, numa pizzaria, alguém, eu não tenho mais vontade. Não é mais uma luta, foi no começo, agora não é. A pessoa pode do lado meu tomar uma coca geladinha com limão, eu olho, tô falando de verdade. Eu fui, é como se limpou. Limpou, não é mais uma luta, aconteceu. Agora eu não se esforço mais. Isso é o que? Uma mudança. Transformou. A revelação, ela transformou. Não foi algo automático. Eu tive uma revelação, uma luta no começo e eu renunciei. Como diz, nós lemos aqui, eu tomei uma escolha. Isso hoje vai ficar um pouquinho mais longo. Mas se você está até aqui, até agora, vai valer a pena. Ao que nós lemos aqui, ó, é eu que renuncio, né? É eu que digo, ó, não sejais conformados com isso, mas rejeitando toda a imundícia. Tiago 1,21 aqui, ó. Tiago 1,21. Eu rejeitei. Eu não quero, eu entendi que aquilo não era bom para mim. Então no começo teve luta, mas depois aconteceu, algo mudou. Eu não tenho mais vontade. Houve uma transformação, uma mudança de natureza. Leonardo, quer dizer que você nunca mais... Não é sobre isso, tá bom? Só vamos focar aqui, ó, 2026, que é o que eu falei. Isso é a purificação da palavra, ela faz a mesma coisa. No começo é uma luta, eu preciso colocar soro na veia. Eu não vou querer. Não vai ser algo que me agrada. Eu não vou entender nada. Vai ser algo difícil. A TV me atrai mais. As coisas naturais me atraem mais. Aí eu coloco a veia. E conforme eu vou me alimentando, eu vou se fortalecendo, eu vou me forçando até uma hora a chave vira. E esse purificar, ele vai tirando as outras coisas da sua vida. Amém ou não amém? Então, o que purifica e limpa é a palavra de Deus e não são regras. Não é regras, não faça isso. Se não houve uma mudança, você só vai deixar de tomar, mas dentro de você você já está ali, ó, tomando ali com tudo. Mas se há uma mudança, a pessoa pode te oferecer e é isso que é poderoso. Agora, olha só, 1 Pedro 1,22, né, que foi o nosso texto de hoje para a gente encerrar e para a parte final. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência da verdade. O que vai me purificar? Obedecendo a verdade. Obedecendo a palavra que é a verdade. Para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros. Então, qual é a verdade que eu tenho que obedecer? Aquela que é exposta a você. Aquela palavra que ela é exposta para você. Colocou, é uma verdade, obedecer. Conforme você obedece, ela vai te purificando. Quero te dar um exemplo aqui, simples. Eu poderia dar vários exemplos aqui de várias coisas em caráter e tal, mas eu quero dar só um exemplo lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19, que é a comissão de todos nós. É uma comissão minha, é uma comissão sua, e a comissão de todos nós. Jesus disse ali para nós, ali em Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, consequência desse poder que eu tenho, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, essa verdade foi exposta a você. E o que você vai fazer em relação a essa verdade? Ah, só vai na igreja de domingo a domingo, só ouve culto?
Você não está respondendo a verdade que foi exposta. A verdade que está sendo exposta a você é ir de fazer discípulos, não é ir de fazer crente, tá bom? Porque crente, você pregou o evangelho para ele ali, se ele creu, ele é crente, ele creu. Agora, Jesus está fazendo, está dizendo, ir de fazer discípulos. Discípulos é diferente. Discípulo não é só uma pregação, vai tempo, vai comunhão, vai muito expressar da palavra, vai cuidado, vai insistência. É isso que é a nossa missão. Batizando, levar ele uma confissão pública. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma verdade que foi exposta a você. Ah, eu nunca tinha ouvido falar isso. Uma verdade hoje que está sendo exposta para você. O Evangelho é aceitar ele como Senhor, é obedecer a esse Senhor. Ele é Senhor, é ele que comanda. E ele está falando, ide, pregar o Evangelho. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Não se esqueça, foi colocada em nós uma semente e vai se tornar uma árvore que em determinado tempo vai dar o seu fruto. Amém? 35 minutos foi a live mais longa que nós já fizemos até hoje, mas eu acho que foi a mais importante até hoje que nós falamos. Tá bom? Eu quero hoje fazer diferente, eu quero orar por você, se você está aqui até agora. Quero orar para que essa semente venha ganhar vida. Ainda que as pessoas não vejam, permaneçam. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Os vossos frutos vão ser manifestos. Vai ser manifesto os seus frutos. Naquele grande dia o Senhor estará diante de ti e os frutos serão manifestos. Ele vai te honrar por toda a renúncia que você fez, por toda a renúncia e toda a escolha que você fez, ainda que pareça hoje que ela não é a melhor. Se eu tomasse aquela decisão, eu poderia estar ganhando mais dinheiro. A minha família poderia estar mais segura. Eu poderia estar vivendo um carro melhor, uma casa melhor. Mas você está abrindo mão dessas coisas em um determinado tempo para servir ao Senhor, para ouvir a tua palavra, para insistir, para meditar. Isso em um determinado momento vai dar fruto. E essa recompensa é onde a traça e a ferrugem não come. Não seja abalado por aqueles que têm apontado e falado, não. Deus é bom e Deus é maravilhoso e ele recompensa a todos que o colocam como prioridade. Amém? Quero orar por você nessa hora. Se você puder fechar os seus olhos, onde você está, no carro, trabalhando, não sei. Um carro não fecha os olhos. Se você está no carro aí dirigindo, não fecha os olhos. Mas deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar por esse tempo. Para essa palavra, Deus, tua palavra é viva e ela nos purifica. Eu creio, a começar por mim, que essa palavra ela tem me purificado, ela tem me lavado, ó Deus, e ela tem me purificado a minha alma, que a minha mente, vontade e emoções, as minhas emoções têm sido mudadas. As minhas escolhas, elas têm sido impactadas por esse lavar da palavra. E eu quero pedir por cada homem, cada mulher que tem estado aqui até esse momento ouvindo a palavra, que haja esse lavar, que haja essa escolha. Se há alguém que não tem priorizado, não tem colocado o seu devocional, a leitura da palavra como prioridade na sua vida, não tem colocado sempre uma desculpa ou sempre uma dificuldade, ó Deus, que ele possa ser, ó Deus, nesses dias, ó Deus, que os seus olhos venham ser abertos para essa importância de se alimentar na sua palavra. Que seja, ainda que seja no começo, por soro. Obrigado ali, ó Deus, a se alimentar mesmo sem vontade. Mas eu creio que quero declarar que vai dar fruto. Que vai, ó Deus, dar fruto. Que essas atitudes, elas vão em um determinado momento manifestar. Ó Deus, não é por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É um começo. E nós estamos na expectativa de ver a poderosa multiplicação que o Senhor vai fazer através desses atos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Espero que você aí esteja sido edificado. Deixa o seu like, como está escrito aqui, ó. Like, deixa o seu like. E se inscreve no canal, você que não está inscrito. E nós vamos se ver agora. Hoje é sexta-feira que eu estou gravando esse vídeo. Nós vamos se ver agora na segunda-feira apenas. Mas amanhã nós temos um vídeo de bate-papo aqui. Então vem no canal e vamos bater um papo amanhã, tá bom? Fica na paz, um abraço e tchau.